gravando aqui. Então, seguindo, a televisão também tem isso. Quando você vê na televisão, você tem os pixels lá, que são a definição dos pontos daquela imagem. Quanto mais pixel uma TV tem, mais qualidade tem. O que é o 4K? É a quantidade de pixels duplicado, que nem você tem lá a resolução 1920. Quando você duplica, ou melhor, dobra, né, esse 1220 para 3200, você já vai para o 2K. Quando você vai para o 6000, é para o 4K. Quando você vai para o 12000, você já vai para o 8K. Então, quanto mais pontinhos tiver, mais definição de imagem. Só que qual que é a dificuldade? Quanto mais pontos, mais o arquivo fica pesado, mais pontinhos tem ali. Quanto menos pontinho, o arquivo fica mais leve. O GIF, você já sabe o que é o GIF? O GIF é aqueles imagens bem leves da internet. Eles têm uma Sim. imagem, uma qualidade muito ruim, é muito pixelizado, porque eles são levezinhos, mas tem pouca resolução. É bom para mandar por e-mail, bom para mandar pelo WhatsApp, mas quando você vai mandar um arquivo de grande resolução, uma imagem muito pesada, demora para baixar o arquivo. E o vídeo, o que é um vídeo? O vídeo são 24 imagens em um segundo, que é então você sabe que um vídeo são várias fotos que criam um vídeo. Então imagina quando você faz um vídeo em alta resolução, você tem a mesma foto naquele quadrante de 24 fotos em um segundo. Imagina a qualidade dessa imagem passando em movimento. Então você tem que ter bons processadores, você tem que ter um monitor que compreenda aquela mensagem. Às vezes, quando você vai fazer um trabalho no Photoshop com tanta resolução, na hora que você vai mandar para a gráfica vai falar assim, cara, não precisa tanto pontinho, porque a impressora não tem essa definição, ela tem um limite de definição. Mas por que eu estou trazendo essa informação técnica para você, Tami? Para você compreender que o Photoshop vai interpretar essas informações dos pixels, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Tô adorando. Legal. Quando você trabalha no Photoshop, você também tem algumas informações que são muito importantes. Aqui dentro da janela, você tem as opções. Cada palavrinha dessa que tem aqui, ações, ajustes, são janelas em que você vai poder trabalhar. Exemplo, essa janela de cor, ela tem esse vistinho aqui, ó. Eu vou desabilitar, era onde estava mostrando aqui em cima. Sumiu. Então vou ativar novamente. Janela, cor. Ó, apareceu aqui a janela de cor. Então cada opção de janela você pode personalizar. Quando a gente trabalhou lá no Illustrator, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, a gente comentou um pouquinho sobre a área de trabalho. Lembra disso aqui? Lembro sim, professor. Então a gente tem, quando a gente trabalha para o Photoshop, na parte de gráficos, na parte de pintura, fotografia. Então você vê que são... Outdoor também, que a gente pode escolher. Não entendi. Tinha de tudo, a área de gráfica, a área de pintura, que tinha também, se a gente quisesse fazer o web ou outdoor também, que a gente Isso. podia maior. Aqui lá no Illustrator até dá mais opções de área de trabalho. Aqui ele dá algumas básicas porque é o que mais o Photoshop vai desenvolver. Então ele vai trabalhar com fotografia, ele vai trabalhar com pintura, movimento é quando você quer fazer uma animação de frame a frame, dá para fazer no Photoshop, e o gráfico, que é para impressão, e para web. E os essenciais é que todo mundo que começa no Photoshop vai ter que ter essas ferramentas padrão da área de trabalho. Beleza? Beleza, professor. Bom, quando a gente pegou o projeto do panfleto de hamburgueria, eu contei para você o segredo de pegar algo que está pronto e aí a gente desconstruir para que você veja a evolução. Então, pegando esse primeiro projeto que a gente tem aqui, que é esse aqui, perdão, deixa eu apagar aqui o olhinho do que você fez. Você conseguiu compreender que o que está na primeira parte, que é o que está à frente, e o que está por último é o que está atrás, que é o background.
certo? Certo, professor. É o olhinho, exatamente. Isso. E cada elemento que está organizado aqui, eu peguei um template pronto para que você pudesse ver a organização do projeto. Mas antes de você utilizar algo que já está pronto, a gente vai começar do zero e chegar até aqui. Então a gente desconstruiu para você entender a lógica. Agora a gente começa criando um novo arquivo. Nesse novo arquivo a gente vai vir aqui na parte de impressão. Por quê? Porque o arquivo que a gente vai fazer vai ser impresso, que vai ser ou um A5, um A4 ou um A6. Sobre essas informações de medida, você sabe o que é o A4, A5, A6? Então, você me explicou, né? Eles também falam lá, o A4 seria mais para... O A5, né? Seria mais para um flyer, né? Você falou para mim que é maior. O A4 seria aquela padrão que a gente sempre ilustra as coisas, é mais para ilustração. E o A6 eu ainda não sei. Perfeito. Vamos pensar. Eu vou até pegar uma folha aqui para você ver. Professor, esse InDesign aqui, que eles estão me infernizando para mim fazer um portfólio, eu estava fazendo antes da aula, aí eu já pegando modelos, aí eu já, pronto, fechei. Sim. Deixa eu só pegar uma folha para você aqui rapidinho. Tipo esquisito aqui, eu ponho para fechar aqui e não fecha. Depois eu me isso. Tá me ouvindo, tá? Eu só tô tentando fechar ali, aquele povo já não tô conseguindo fechar, depois eu fecho. Não, mas você pode ir com calma, pode fechar aí com calma. Se quiser fechar, pode fechar. Não, esse curso é tão pesado que até o software está pesado para fechar. Depois eu fecho, fica tranquilo. Tá bom, vamos lá então. Ó, aqui nós temos a folha A4, que é a folha padrão de sulfite que você tem, né? Essa é a 4, a metade dela, reforçando, é a A5 e a metade dela é o A6. Então nós temos o A6, o A5 e o A4. E se eu tivesse duas A4, aqui seria o A3. Então todas as vezes que você for criar um material, você pensa no tipo do produto do cliente. Olha, exemplo, esse material A6, você já andou na 13 de maio aqui em Campinas, já? Falar. É cheio daqueles papelzinhos pequenininhos assim, né? É o tradicional deles, né? O tamanho deles ali, padrão. É o pequenininho. O que você entende? Que aquela empresa que está oferecendo material ali na 13 de maio, ela é uma empresa muito pequena ou simples, mas que ela está criando um material para um volume muito grande por causa do preço. É uma coisa, uma promoção, algo que é muito rápido de ser entregue. Então, tanto para quem está fazendo o material está pagando mais barato, quanto a informação que está nesse material também é um pouquinho mais barata. Quando eu coloco uma metade aqui, então quando você vai numa Leroy da vida lá, tem um material exposto lá de um tipo de piso. Aí tem esse papel que está aqui, que é um A5, que fala, ó, esse piso aqui, ele tem umas características, a cor, a fonte, a informação está aqui nesse tamanho. Que é isso aqui, ó. Dentro da Leroy, eu vou no departamento que a pessoa senta comigo e vai montar um projeto. Aí ela vai pegar um material lá da Eucaflor, que é uma empresa de pisos laminados. Aí você entra e tem um material que é um pouquinho maior, que é desse tamanho. Aí você fala, nossa, esse aqui é o A4, mostra aqui mais detalhes do produto. Então todas essas informações, que às vezes não cabe naquele pequenininho, que é esse aqui, cabe mais informações nesse A4 aqui. Seria mais ou menos um portfólio, geralmente quando a gente pega, que eles põem inteiro assim de arquitetura? Isso, só que lá quando é uma folha só, desse tamanho A4, ele é mais usado. Às vezes é usado o A3, que é 2 A4, para ficar maior a informação. Exemplo, eu tenho aqui, ó, uma revista. Ó, eu tenho uma revista que eu fiz para um cliente. Aqui, se você ver, ó, tem mais material. Ó. Essa folha que foi usada aqui, ó, é uma A3. Entendi, professor. Então ela tem uma 4 mais duas é uma 3. Essa folhona. Ele tem duas folhas A3 que contemplam
esse material. Então não caberia toda a informação desse jornalzinho aqui numa metade de uma folha. Poderia caber, mas iam dar mais páginas. Então mais econômico para aquela empresa foi fazer no A3 do que fazer no A4 e vários A4, entendeu? Entendi, professor. Então, pensando no material do teu cliente, né, o flyer que você vai fazer, ele vai fazer uma promoção rápida, ele vai colocar muita informação da empresa dele, ou você acha que é basicamente uma promoção de lançamento? O que você sugeria para esse material aqui? Bom que a fase de errar é agora, né? Uhum. Bom, eu ia sugerir para ele fazer o menos informação possível, já colocar básico, já ser direto. É comércio, precisa entregar. Então já tem que colocar a promoção direto e já avisar, e já colocar o mínimo de informação possível, colocar só a promoção, o básico e direto ao ponto. Isso. Então você acha que naquele material do A6, que é a metade do A5, já é um material suficiente? Ou você trabalharia... Isso, o A6 sim, é o pequeno, né? Isso. Sim. Eu já acho que ele colocar já a informação, o preço e o que ele quer, oferecer o menos informação possível para o cliente, colocar o básico, porque eu tiro por experiência própria. Esses panfletos que a gente pega na 13 de maio, a gente nem olha direito. A gente olha o básico e só vê direto o que interessa. Se não interessar, muitas vezes a gente nem pega. Isso. Então, exatamente. Então, para uma hamburgueria, que é um produto que o pessoal já entende, que a foto do hambúrguer, o preço já está bem claro de entender, é um material muito bom e é menos custo para o seu cliente aí, o seu parceiro que confiou em você. É uma sugestão. Se ele quiser agregar mais informação, exemplo, ele quer colocar na parte de trás outros produtos que ele tenha, aí você vai um pouquinho para o tamanho A5 para dar um tamanho maior de informação. Mas é o que a gente falou, a gente trabalharia nesse tamanho A6, então vindo aqui para o Photoshop, eu entraria em impressão, exibir todas as produções e tá aqui, ó, A6. Então na hora que eu ponho A6 aqui, ele já me dá uma medida, que seria, eu vou pôr até em centímetros para ficar melhor, que é 10,5 por 14,8, que é o tamanho de um A6, uma fotografia, bem tranquilo de fazer. Outra coisa que ele mostra aqui pra gente também, que é a orientação. Você tem um panfleto A6 aqui, deixa eu mostrar aqui para você na frente, ó, nós temos aqui o A6, perfeito? Essa é a orientação de... a gente tem aqui a orientação de retrato, que é em pé, e tem a orientação de paisagem, que é deitado. Como que você lê um panfleto? Você lê ele deitado ou você lê ele em pé? Sempre em pé. Exato. Então, se o panfleto que a gente vai ler é em pé, a gente vai deixar nessa orientação de retrato. Feito isso, selecionou. Depois, a resolução. Quando a gente vai trabalhar com impressão, Tami, lembra lá? 300 dpi, né? Sim. Quando a gente vai trabalhar para web, a gente trabalha em 72 e 96, que é uma resolução menor, porque no monitor não tem a quantidade de pontos que tem na impressão. Então a resolução em 300 dpi. O que mais que eu tenho que mudar aqui, Tami? Eu tenho que colocar o CMYK, né? Perfeito. Beleza. Aqui tem uma opção aqui, ó, que é bit por 16. Isso aqui é a qualidade do arquivo também. Se você quiser com mais qualidade no arquivo da definição da imagem, pode trabalhar em quantidade de bits, mas isso é informação para o computador. Ele vai ter um desempenho melhor para você visualizar, não vai impactar na impressão, vai impactar no teu programa para trabalhar. Quanto mais 16 bits, você tem um processamento melhor para trabalhar aquilo, só que a sua máquina vai dedicar mais força, vai ficar um pouquinho mais pesado às vezes. E aí, por padrão, por ser um trabalho simples, a gente trabalha em 8 bits aqui. É como se você desse mais gás para o computador e mandasse informação. Se você fosse fazer uma manipulação de imagem, que você teria de mais definição, mais força da máquina, você exigiria 16 bits, tá bom? Beleza, professor. Bom, feito isso, a gente vai criar a primeira área aqui. Bom, feito isso, a gente vai pegar ali também em janela, em visualizar, a gente tem as réguas. O
que mostram aqui pra gente as medidas. E as nossas guias aqui também, ó. A gente pode trabalhar as linhas guias para a gente poder ter uma tranquilidade maior na nossa área de segurança, para que a gente não tenha medo de colocar o material fora dessa área aqui. Isso não é sangria, isso aqui é só apenas uma linha de orientação, tá bom? As réguas, né? É as réguas. No site. Isso. E agora também a gente vai começar a produzir essa história, esse roteiro de começo, meio e fim, o fundo vindo para frente, tá? Então a gente trabalhar com background, trabalhar com textura. Vamos fazer básico, depois a gente vai aprimorando. O Photoshop, ele tem muito a evoluir e os efeitos especiais você vai aplicando em cima dessas camadas. Quando eu peguei o material para você, você falou, ó, Daniel, eu vou trabalhar com um roxo e um laranja, um amarelo, que foi aquilo que a gente trabalhou. Como que a gente constrói? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar na minha prática para ser um pouquinho mais. E aí no segundo material, vou deixar de exercício para você. Você pode construir exatamente o que eu estou construindo aqui, tá bom? E aí já aprimorar. Tá bom. Vou tentar. Photoshop para mim é novidade, mas eu vou tentar. Não, ele é muito tranquilo. Olha, vai observando aqui que no Photoshop a gente tem essa área de baixo aqui. Se você vir aqui comigo com o mouse, você tem uma opção aqui de cor sólida. Quando você coloca cor sólida, você define para o Photoshop um preenchimento de cor de fundo. Então, como a gente trouxe o projeto aqui, a gente vai pegar o roxinho aqui, ó, escolher esse roxo para ficar aqui no preenchimento. Fica tranquilo que esse plano de fundo que está aqui foi o que o Photoshop criou do A6 só para a gente ter a nossa área de trabalho. Mas já foi sobreposto com essa cor aqui. Se você quiser alterar essa cor, você pode dar 2 cliques aqui e consegue alterar, dá um OK. Você pode vir nas ferramentas aqui do lado, ó, aqui está diferente, ó, quando você vai preencher, não funciona. Por quê? Aqui é para algum objeto que eu selecionar. Então, se eu selecionasse um retângulo, aí eu mudaria a cor aqui. Como eu quero mudar a cor do fundo, eu venho aqui direto na camada que tem essa opção, dou 2 cliques e altero a cor aqui. Por isso que você viu que está aqui e não está mudando aqui. São ambientes diferentes que também tem cor. Beleza? Beleza. Feito isso, e aí olhando o teu projeto, a gente tem lá no fundo tem alguns efeitos especiais que você vem aqui, ó, que são as texturas. Tá vendo? A gente não vai precisar criar tudo isso, que a gente vai adicionar aos poucos. Voltando para o teu projeto, a gente precisa fazer um roteiro aí. O que a gente precisa chamar? Então, o nome da hamburgueria, você sabe o nome dela? Eu tinha colocado lá, não coloquei? Eu acho que é Burgers alguma coisa. É esse arquivo aqui, então já é o nome da empresa. Isso. Burgers Gourmet. Burgers Gourmet, isso mesmo. Tá. Ela tem um logotipo dela? Eu acho que tem, professor Dani, mas aí como eu estava só criando aqui, eu nem fui atrás de buscar. Tá. Eu achei que ia demorar para a gente entrar até nesse ponto. Legal. Depois, quando você tiver o logo do cliente, mas você sabe se essas cores são a deles, né? Ou não? Você sabe? Não, sim, ele sempre gosta de roxo, mas aí eu quis fazer um roxo mais bonito, porque tava muito feio o logo dele lá, o papelzinho dele. Depois eu te mando para você ver. Aí ele me mandou no WhatsApp, aí eu falei assim, até faço, mas como eu te falei, tanto isso como o standard, tá sem pressa. Óbvio, eu tô correndo atrás, né? Eu não tô encostada, que nem o pessoal do Max que achou que eu estava, mas eu, né, tô dando satisfação. Mas aí eu falei que tava muito feio o logo dele, vendi o meu logo, né? Falei assim, olha, eu vou fazer um logo para você muito bonito, vou fazer um projeto bonito, seu projeto está feito, com todo respeito. Aí ele falou para mim, então faz um projeto para mim legal, então, já que você está estudando design, você está começando. Legal. Então, como aqui o logo seu aqui é um texto, não tem um desenho da marca, né? Então, que seria um desenho ali de hambúrguer e tal, que você pode até criar lá no chat GPT ou pegar um logotipo pronto. O que nós vamos fazer para cá? Então, a gente vai trabalhar com a tipografia para a gente começar a fazer. Então, nessa opção aqui da letra T, eu venho aqui,
E aí eu vou escrever aqui o burger, que é burger gourmet lá, né? Deixa eu colocar aqui, ó, burger. Acho que é assim que Eu se... não... Tá ótimo. Vamos começar aqui só para a gente começar a construir a estrutura aqui dentro do Photoshop. Ó, tá aqui a referência dele é o burger. Tiro o E aqui. Gourmet. Perfeito. Aí eu vou pegar uma. Aí nós vamos voltar para as fontes lá, aquele processo de fonte que você viu lá no Illustrator. E aí a gente vai começar a trabalhar aqui no Photoshop. Então, quando a gente trabalha com comida, deixa eu colocar o branco aqui para você ver. Quando a gente trabalha com comida, a gente tem que trazer uma fonte divertida, uma fonte para cima. No que a gente pegou de layout, você vê que o cara aqui colocou uma fonte meio que toda maiúscula, o burger que está aqui, e ele colocou um deletion aqui em cima. Então, como que ele construiu essa fonte aqui? Então, vamos pegar aqui, ó, o arquivo que eu fiz. E outra coisa importante, eu vou quebrar esse texto em 2 textos, porque como a gente vai chamar o nome do lugar, a gente vai dar uma atenção para o nome do negócio. Então, eu vou deixar o gourmet de um lado e vou apagar e vou fazer o burger do outro. Tudo bem até aqui, como eu fiz? Tudo bem, professor. Como eu disse, eu vou dar uma estudadinha melhor em tipografia, prometo, mas tudo Tá bem. ótimo. Então, vamos procurar uma fonte aqui que tenha semelhança com aquela fonte que a gente achou ali. Ó. Você vê que eu tenho várias fontes salvas aqui no meu computador. Ó. Tem uma fonte que é mais de impacto. Tem uma fonte mais de burger, como se fosse aqueles colégios de high school americano, Sim, né? Aquelas letras que também é uma fonte boa para poder trabalhar, né? e Aí muito que tem essa fonte, né, ali que você passou. aquela lá tem muitos assim, né? Muitos, muitos lanches, né, que você vê assim, tem essa fonte. Então, por quê? Porque é um meio que americanizado. Então, assim, porque como os americanos são os pais dos burgers, então e eles querem trabalhar com a linguagem, então eles têm essa fonte meio. A gente fala que é uma fonte militar, porque é uma fonte que você usa muito em caixa de disparo, então é uma fonte de guerra, então é uma fonte de guerrilha, é uma fonte de impacto. Então tem um significado por trás dessa fonte. Então, Ah, que legal. então essa fonte é uma fonte meio que quando eu falei para você militar e tal, você já lembrou ali os nomes de guerra que vem. Então essa fonte ela tem essa força e é uma fonte forte. Então quando você quer fazer uma propaganda de impacto promocional, você tem que gritar. Como que eu falei, o folder não grita. Você não coloca o ouvido do lado dele e ele vai ser um som, não vai sair. Então o som está no texto. Então quando você olha burger, burger, aí ele está gritando. Então esse burger que eu coloquei aqui, ó, deixa eu usar esse burger que a gente escolheu, que é interessante. Deixa eu pegar a fonte de novo aqui. Nossa, muito que você pega assim, propaganda de vários lugares que vende lanche tem aquela fonte, principalmente aqui em Campinas. Então, se você olhar, é sinal que faz sentido, porque o público já identifica. Se eu colocasse uma fonte, exemplo, uma fonte dessa aqui também, olha que coisa, ó. Se eu coloco uma fontezinha, ó, tá vendo que é uma fonte mais fininha, uma fonte mais delicadinha. O gourmet até vai, mas eu escrever burger com essa fonte vai falar burger. Ela é um burger que não é burger. Burger é uma coisa gigante. Você quer um bagulho grande. Então é exatamente, você paga pelo um lanche bonito. E que a imagem que você trouxe pra gente aqui, ó, é um baita de um lanche, burger. Ó que tá, o nome enche na boca. Então eu trouxe esse burger pra cá. E aí o gourmet, que é uma coisa meio que escrita, meio que de desenho, porque é como se fosse uma assinatura. Ou seja, o gourmet. Então o que eu faço? Eu pego essa fonte aqui, burger, e tento achar aqui alguma fonte que seja artística aqui, ó. Só que como ela tá com caixa alta, eu vou deixar tudo letra baixa. Então eu vou escrever, eu vou achar uma outra letra. Não vai ser exatamente essa. Essa fonte de cima do burger lembra muito as fontes escritas do Texas, né? Quando eles colocam alguma Isso, coisa. exatamente.
Então, ó, vou pegar uma fonte, vou trabalhar com uma fonte de impacto e uma fonte artística. Então, eu vou procurar uma outra fonte aqui que tenha um pouco desse estilo. Ó, você vê que tem umas aqui que eu tenho guardadas, ó, que só que também do mesmo jeito que é de impacto, parece que é um pouco reforma, meio quebrado, meio rústico. Se eu fosse trabalhar com uma coisa meio que de jovem, rebelde, eu trabalharia essa fonte, ó, que eu tenho uma fonte aqui que é rebelde. Isso aqui, se eu fosse fazer um caderno, uma capa de caderno de um adolescente de 12 para 13 anos, note, heavy, o cara tem que colocar essas fontes, porque o adolescente ele quer ter esse grito. Então ele vê essa capa com esse tipo de letra, ele se representa, fala, não, eu quero essa fonte aqui. Então é um tipo de fonte. Mas pro que a gente quer uma coisa mais, ó, meio que um fininho ali, ó. Cadê a fonte? Ó, gourmet, mas ainda eu acho muito. Vamos ver se a gente acha outra fonte mais que seja artística. Ó, também é boa. Para dar um volume nesse texto. Vamos ver achar uma. Então o trabalho meu é desse, de ficar aqui, quando eu venho para o Photoshop, eu fico fazendo esses exercícios de ver o que vale a pena para a pessoa conseguir ler também, mas que tenha algo artístico aqui, ó. Vamos ver se fica melhor para a gente achar outras fontes. Tem muita fonte aqui. E aí você vai procurar também algumas fontes para você trabalhar. Deixa eu ver mais aqui. Vamos construir juntos. Se tem uma fonte Nosso melhor. trabalho de tipografia é o principal, a cereja do bolo, não Com tem como, certeza. né? Ó, exemplo, essa fonte aqui, ó. Por que eu acho interessante ela? Porque ela é meio que um ketchup. Meio que foi escrito com. Se você pega um produto, um líquido, uma maionese, um molho. O molho é esse movimento. Você vê que o molho do hambúrguer é muito importante. O hambúrguer sem molho não tem graça. Então eu peguei esse texto aqui, Burger Gourmet, ou seja, eu dei um nome de impacto e coloquei uma fonte meio que tipo splash jogada aqui nesse material. Então eu achei interessante essa fonte aqui. E nessa opção aqui de espaçar as fontes, eu posso separar um pouquinho o espaço entre as fontes para que eu possa dar uma leitura em cada letra. Então, ó, gourmet. Então eu tenho o burger, gourmet, a gente já chegou no primeiro processo, encontrar uma chamada. Perfeito. Aí eu vou jogar uma cor aqui, vamos jogar um amarelo, vamos ver se um amarelo meio queimado, um laranja e tal, para já dar um contexto aqui. Mudou. Oi? Mudou tudo já. Não, mas a gente está construindo aqui. Vamos trazer a tua arte para cá. Mas ó, você veja que você escreveu um texto, claro, seguindo também um pouco do que você colocou, uma fonte mais é, de serrilha, que são essas que tem os pontinhos, só que ela é mais fininha a sua que você colocou. Eu vim com push, uma coisa mais forte, né? Aí a realidade do sabor em 3D. Claro que você fez uma brincadeira com 3D, né? Mas na hora que a gente for fazer isso numa propaganda, a gente não vai colocar um 3D. Pode falar. Não, foi porque eu coloquei pela IA, eu fiz os comandos, e aí ela saiu esse título aí. Entendi. Mas se você fosse colocar pegando aí no chat GPT, né? Não sei se você tem alguma referência de um slogan para esse tipo de empresa aqui. O que você colocaria aqui embaixo? Que nem o McDonald's, sei lá, amo muito tudo isso. Qual que era o seu? Eu lembrei o nome da empresa dele, professor. É Nito Burgers, mas aí vai ficar Burger Gourmet, porque é um hambúrguer gourmet que ele pediu para lançar. Então, beleza. Mas um slogan, vamos lá, o que eu colocaria? Nossa, mas agora sim, a realidade do sabor em 3D não pode, né? Então entra aí no chat GPT, aí na sua máquina, e pede para ele assim, me dê 5 opções de slogan para hambúrguer gourmet. Vai aí entra aí no chat GPT para que ele me passe um texto aí.
Vamos lá, professor. Vamos no meu socorro aí. Beleza. Uh, 5 slogans para um hambúrguer gourmet. atrativos com realidade em sabor. Peraí. Vamos ver. Hambúrguer gourmet, pura realidade em sabor. Achei bem simples, né? Hambúrguer gourmet, seu paladar merece a perfeição do nosso gourmet. A gente tem que melhorar esse comando, hein? A realidade de hambúrguer gourmet. Ele colocou aqui a realidade em cada mordida, mas eu colocaria eu mudaria um pouquinho. Ou Manda aí, senão, manda aí. Ingredientes reais, sabor inesquecível. Esse daqui ficou legal. Mas aqui, a realidade em cada mordida eu já colocaria diferente. Hambúrguer gourmet. A cada mordida, uma experiência nova. A gente podia Boa. colocar algo parecido. Aí já não foi do GPT, foi na minha cabeça. Boa. A cada mordida, uma experiência. Uma experiência. Uma experiência. Incrível. Isso. Beleza? Então a gente já tem aqui, ó. Eu pus o texto aqui, vou melhorar essa fonte. Então a gente está dando uma estrutura. Deixa eu pegar uma fonte que seja uma fonte mais fininha, né? Por quê? Porque ela é só um apoio para essa base do nome que a gente está colocando em cima. Beleza, professor. Então a gente já começou a fazer uma área aqui para o produto, ó. Burger Gourmet. A cada mordida uma experiência incrível. Certo? Posso colocar a letra maiúscula aqui. Tá? A gente está primeiro estruturando o texto. Tá? Uhum. Depois, na parte de baixo aqui, vamos diminuir aqui o texto. Antes, a gente pode olhar aqui no material que a gente está trabalhando, que tem uma estrutura. Ó. Tem só um pouquinho que eu vou chamar novamente. Espera aí, pedir para apresentar. Mas eu estou conseguindo ver pelo celular. Pode continuar. Não, pode pedir novamente aí. Eu vou permitir para você poder ter uma visão melhor. Tá vendo melhor agora? Agora voltou. Ele tinha dado uma caidinha do nada. Eu acho que esse aplicativo de baixo que eu não estou conseguindo fechar. Depois eu Entra fecho nele aí só. para mim ver. Abre aí para mim o InDesigner. Na opção que você está mexendo. Compartilha sua tela comigo. Não está compartilhando? Não. Eu estou tentando fechar ele. Vou parar de compartilhar a minha. Eu vou te ajudar a fechar ele. Abre aí seu arquivo. Eles estavam querendo um negócio de portfólio para eles, para mim entregar. Deixa eu só colocar aqui direção de casa e agora foi, fechei, deu certo. Deu certo? Então eu posso continuar compartilhando aqui. Pode? Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Olhando para esse material que tem aqui, Tami, ó, a gente tem uma estrutura de material. Tem o nome do produto, vai ter aqui um slogan que a gente estava falando, e aí aqui ele coloca alguns atributos, tá? E aqui embaixo ele coloca, isso é o template que a gente pegou do Flippic. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, olhando para minha tela aqui, a gente vai entrar lá no Behance para a gente poder olhar se tem algum flyer. Por isso que eu falo, o meu processo de trabalho é assim. Então eu tenho uma base de arquivo, que agora eu quero uma base de ideia. Então eu venho aqui, escrevo flyer. Vamos ver se tem aqui burger. Vamos ver se ele vai me dar opções de hambúrguer. Ó. Um monte. Tem bastante. Deixa eu ver se ele me dá uma ideia para a gente poder trabalhar a estrutura do material. Deixa eu colocar em português. É parecido com o do chat GPT, né? Sim, eles trazem aqui. Deixa eu pegar aqui ó, a nossa versão brasileira.
A gente pegar um material de uma hamburgueria, faz de hamburgueria. Aqui, ó. Aqui ela pôs só a foto do produto. Eu quero que tenha uma estrutura de texto para a gente poder olhar. Aqui, ó, que interessante esse aqui, ó. Então, ó, observe que ele colocou aqui, ó, o nome do cliente, que no caso você vai mandar o nome daqui. Aonde a gente está escrito fome bateu, bateu a fome, a gente está colocando o nome do produto. Aí você vê que ele coloca um pequeno texto aqui, ó. Todo dia um hambúrguer, a gente pode melhorar isso aqui. Um sabor a cada mordida a gente pode trazer para cá. Aqui tem o telefone, o endereço e o horário. É simples e direto, foi aquilo que ele falou. Só que esse material, ele tem um verso também. Que a gente vai construir isso aqui também. A gente vai fazer a frente e vai fazer o verso. Para que a gente coloque as informações dos hambúrgueres que ele tenha. Então a gente vai usar essa estrutura aqui de referência para a gente montar aqui no nosso projeto. Perfeito. Tá bom? Eu tô te dando já um filé mignon, Tano. Eu já tô te jogando uma evolução assim maior para que você veja o que a gente pode fazer e aí a gente vai com calma desenvolvendo passo a passo. Não se, foi a mesma coisa do site. A gente criou o material, você vai mexer com as aulas que você está assistindo, mas eu quero que você tenha a noção da composição para esse material, tá bom? Perfeito, professor. Então, a gente viu aqui nesse material, vou pegar aqui o Behance. Então aqui a gente vai colocar o de texto. Olha o que tem de texto. Tem uma estrutura aqui, tem o delivery, tem o endereço e o telefone. Então a gente vai trazer essa mesma referência aqui para cá. Então eu vou copiar o texto aqui, burger. Eu vou colocar aqui o delivery. Então eu vou vir aqui para baixo. Então onde está escrito aqui, eu vou colocar delivery, 2 pontos, direto e reto. Eu vou colocar eu vou fazer outro detalhe importante, ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma caixinha. Nessa caixinha, que aí eu estou usando no Photoshop o retângulo. Mesma coisa do Illustrator. Eu vim aqui, peguei um retângulo, só que aí na vez de ser vermelho, eu vou fazer o que? Vou pegar o laranja. Venho aqui, ó, lá no Illustrator não tinha esses cantos arredondados aqui? Tinha, Então os nós. eu venho aqui e também coloco o canto arredondado, ó. Só que eu não vou deixar tão arredondado, vou reduzir um pouquinho. Então eu já tenho aqui o delivery, essa área aqui que eu vou pôr o telefone. Então eu pego o texto aqui, na camada delivery, venho aqui e duplico a camada. Tá? Diferente do Illustrator, quando você clica aqui no projeto, ó, vou só explicar para você o Photoshop. Tá aqui o texto. Se eu apertar o Ctrl C, Ctrl V, ele também serve a mesma coisa. Então eu fui por duplicar a camada, mas você pode selecionar, copiar e colar. Cadê? Por que sumiu, Tânia? Porque ele tá atrás, né? Tem que colocar ele para frente. Mas aí eu não sei se é o mesmo esquema, que organizar, trazer para frente, é o mesmo esquema. Mas aqui você só arrasta as camadas, ó. Então se ele estava aqui atrás, ó, você pega a camada que tem e arrasta para frente. Tá? E a mesma fonte, sempre a fonte que está em destaque, que a gente coloca todas as fontes, né, que vai escrever aqui o texto, né, o delivery, essas partes da caixa de baixo, o rodapé. Isso, mas aí a gente vai poder, que nem o endereço eu não vou usar essa aqui, o endereço eu vou usar essa aqui, que é um texto mais longo. Então aquilo que eu te falei, textos que são mais contínuos a gente tem que ser mais simplificado para ter uma leitura melhor, para não ficar tão gritante esse aqui como endereço. Beleza, tá? Então eu vou duplicar ele também, ó, copiar e colar. Vou deixar aqui embaixo onde a gente vai pôr o endereço e o horário. Por que o gourmet eu não usei com tanta frequência? Porque é uma palavra muito artística e eu posso usar para escrever aqui embaixo uma mensagenzinha, tipo o sabor que você procura, uma coisa nesse aspecto. Mas eu vou até copiar aqui para que você possa lembrar, que a gente vai colocar aqui no cantinho. Porque eu vou pôr o hambúrguer aqui no meio e aí a gente vai usar algumas coisas para ilustrar. Então eu só estou trabalhando o texto. Feito isso, então, pode falar. O texto, professor, eu coloco aqui no Photoshop,
Tem o T ali, que nem no Illustrator? Isso, ele tá aqui, ó. Ah, tá, acabei de ver. Aí você vai apertar nele e aí você vai conseguir fazer as alterações. Então, aqui na parte do delivery, eu vou pôr o telefone aqui, 0, ou melhor, vou colocar como ele vai rodar na própria cidade, eu vou tirar o 19, porque é um produto que vai andar só em Campinas. Então eu coloco aqui 999100055, tá? Vou colocar mais um 9 aqui porque é o correto. Então eu vou lá. Aqui lá no Illustrator tinha um seleção no 1, que era um ícone diferente, mas tem a mesma função. Eu clico aqui para mover, ó. Uhum. Então venho, seleciono a cor dele aqui. Por que eu selecionei e ainda aqui está em vermelho? Porque aqui é de objeto. A cor dele está aqui do lado, ó. Nas propriedades do texto tá a cor aqui, ó, branco. Aí eu posso vir clicar aqui e escolher uma cor dessa, ou se eu vir aqui fora do projeto, ó, tá vendo que tem um alvo? Eu posso escolher essa cor ou essa cor. De novo, explicar para você, voltando. Escrevi o texto está aqui. Eu quero mudar a cor desse texto. Eu venho aqui na cor, dou um clique, abre-se essa opção, eu posso escolher outras cores aqui, ou eu posso vir e com esse alvo escolher no meu projeto uma cor. Posso escolher essa, posso escolher a branca, posso escolher a amarela. Tudo bem? Tudo bem. Então nesse caso eu vou escolher, ó, essa tá legal, mas olha, eu vi que na hora que eu tava mexendo aqui, se eu trabalhar com uma cor preta, um roxo escuro, fica legal também. Porque dá uma leitura, não fica tão pesado e também não fica tão com essa cor do roxo do fundo. Eu já dei um destaque. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ainda vir aqui na frente, eu dou um clique seguro aqui no retângulo também. Vai abrir as opções do Photoshop. Então eu segurei aqui, cliquei, abre aqui a opção elipse. Vou vir aqui e vou colocar aqui do lado, ó, um botãozinho. E esse botãozinho aqui, eu vou colocar depois o logo do WhatsApp. Para a gente poder ilustrar que o delivery também é pelo WhatsApp. Então eu estou sendo um pouquinho rápido para que eu possa te mostrar onde a gente vai chegar. Mas se você tiver alguma dúvida, você fala, Dani, para um pouquinho que eu não peguei, tá? Eu, pela aula, eu vou repetindo aí, pelo vídeo no YouTube, colocando bem devagarzinho, pausando, colocando em prática. Eu faço isso sempre. Beleza. Então aqui a gente tem o telefone. O ícone, você sabe que naquela página lá de criar ícone, você pega, isso aí tá tranquilo. Agora, coisa aqui, copiar, colar, é a mesma coisa que o Illustrator, né? Mesma então... coisa. Aí vou colocar aqui, Avenida ponto Francisco, opa, Glicério, 1000, Centro, Campinas, barrinha SP. Aquilo mesmo que a gente fez lá no endereço da GNO lá, do site da Incorpore lá. A gente tem essa área aqui. Aí o cara fez uma coisa muito interessante lá. Ele falou, ó galera, o horário para o delivery, para a gente ser uma empresa de delivery, eu vou evidenciar. Então ele colocou no projeto lá, se eu mostrar o que a gente está trabalhando, ele colocou de terça a domingo, das 18 à meia-noite. Então a gente vai pegar esse mesmo conceito. Então eu volto para cá para o Photoshop, aí eu venho de terça a domingo, das 18. Aí você vai confirmar depois com o seu cliente aí os horários, o endereço, tá bom? Beleza, professor. Confirmo já amanhã já.
Beleza. Feito isso, essa fonte aqui, ela tem as opções aqui para você deixar. Ó, ela aqui não tem negrito, não. Ela tem uma fonte mais. Ela deixa um pouquinho mais grossa, mas o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o espaço entre ela e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Posso também ver se eu posso fazer o seguinte, ó. Tem outro detalhe, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer e te falo o que eu estou fazendo. A fonte você pegou como aí, professor? Nas propriedades, né? Isso, deixa eu cancelar aqui. Vamos lá. Então, ó, eu escolhi, vamos voltar de novo como que estava. Eu peguei o mesmo de cima aqui, ó, colei e reescrevi, ó. Só que eu fiz tudo Aí, em caixa alta. Por que tudo caixa alta? Porque eu quero falar que o endereço é importante, mas o mais importante é o dia e o horário. Então, eu selecionei aqui terça a domingo, vim aqui nas propriedades do caractere, diminuí um pouquinho o espaçamento para que fique mais próximo e eu possa ampliar. Então, onde está 10 aqui, eu coloquei no tamanho, opa, 20 não, tamanho 15. beleza. O caractere eu acho em propriedades, né? Beleza. Isso, tá aqui em propriedades. Feito isso também, aí eu venho na fonte que eu estou usando aqui e eu coloquei uma fonte médium para ficar um pouquinho mais grossinha aqui, ó. Bom, olhando para o que a gente começou e para o que a gente já tem uma estrutura de panfleto. Começo e fim, falta o meio. Começo, meio e fim. Então a gente precisa fazer agora o que? O protagonista, o nosso querido hambúrguer. E aí, você fez lá no Illustrator, ou melhor, lá no ChatGPT, você fez esse hambúrguer maravilhoso, né? Só que esse hambúrguer aqui, ó, se eu tiver que mexer nele, vem tudo junto, vem fechadão. Então, qual que é a dificuldade? Ou eu posso recortar esse hambúrguer, e aí demoraria um pouquinho de tempo, e aí a gente vai fazer isso em próximas aulas, como recortar. Como a gente pode vir de novo aqui no nosso amigo FreePic, que a gente tem o nosso parceiraço aqui. Cadê meu FreePic? Deixa eu ver se eu aparece aqui. Acho que eu fechei. Aí nós vimos aqui em FreePic. E aí a gente vai escrever, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir aqui e escrever burger, que é o que o ChatGPT, deixa eu ver se ele tem aqui burger, tá pegando. Ó, ele já tem arquivos aqui já em PNG, fundo transparente. Então eu vou pôr aqui em free, porque são os gratuitos. E aí tem alguns hambúrgueres já prontos aqui. Aí eu venho aqui e coloco em IA. Vamos ver se tem só IA aqui, ó. Aqui foi feito na IA. Eles escreveram e tal. Tá vendo? Tudo feito por comando. Então eu vou tentar achar uma com fundo transparente. Deixa eu voltar ali. Vamos ver se a gente acha um bem bonito aqui. Deixa eu colocar em foto. Cadê? Orientações people. Aqui, fotos. Tem muita. Aí dá até fome também. Brincadeira. Deixa eu ver se tem um PNG aqui. PNG. Ver se a gente acha com fundo transparente. Quando eu coloco PNG, ele vai buscar as imagens que tem esse fundo transparente. Então, pensando no nosso flyer, ó, tem um tamanho desse, tem esse. Vamos ver se a gente acha um interessante. Bom, ó, tem ó, o seu aqui tem um hambúrguer. Tem um jeito, tá bem bonito o seu tá fora de série. Esse aqui que a gente está buscando, ele tá um pouquinho mais real.
né? Mas vamos pegar esse aqui, ó, que é basicamente um pouco daquele que você estava trabalhando aqui, ó. É só por exemplo, tá? Depois a gente vai pegar aquele do... E aí você vai trabalhar à vontade. Estou baixando ele. Baixei o arquivo. Vou procurar ele aqui e vou jogar dentro do Photoshop. Então volto no Photoshop. Vou lá no meu projeto. Aí eu venho aqui em arquivo. Venho para colocar incorporação. Que seria para o arquivo vir para o projeto. Então download está aqui, ó. Chegou aqui, ó. Só que o que aconteceu? Ele não veio com fundo transparente, ele veio com esse fundo branco, tá? E aí aqui no Photoshop tem uma ferramenta chamada aqui seleção de objeto, ó. Seleção rápida de objeto. Eu vou dar um clique nela, vou passar na área. Opa, antes disso, tá sendo bem. Eu vou até desacelerar um pouquinho, tá? Para você poder captar. Eu ponho no vídeo. Tá? Ó, tem a opção aqui em cima, ferramenta laço, que aí você seleciona a opção de objeto, coloca em laço e aí você passa na frente da imagem, vai desenhando com o mouse aqui, ó, em cima. Vamos ver se o Photoshop vai reconhecer esse objeto. Vou soltar, encontrei as pontas. Vamos ver se ele vai fazer a mágica de selecionar esse arquivo. Ó, ele pegou uma área, selecionar pessoas. Ele pegou uma área muito grande aqui. Deixa eu reduzir. Tem uma outra, deixa eu ver se ele vai ser mais assertivo. Vamos chegar um pouquinho mais perto para ele selecionar, senão a gente vai usar outra ferramenta. Vamos ver se ele reconhece o hambúrguer. Ele vai processando porque o Photoshop está usando a... Opa, também. Caiu. Pronto, Tami, caiu, mas estamos de volta. Espera aí que o computador está trabalhando. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Uhum. Coloquei para pedir para entrar aqui no computador. Foi? Foi, já. Até que tá carregando um pouquinho aqui. Perfeito. Beleza, Tami. Então, ó. Deixa eu voltar como tava lá. Então você tinha parado aqui, né? Isso. Ah, no computador não deu para. Tá esperando você entrar, permitir, professor. Opa, permitir todos. Agora foi. Ah, tá conseguindo ver? Agora tá. Então eu peguei lá naquele free pick, peguei a imagem.
Pedir para colocar aqui dentro do Photoshop. Deixa eu ver se está gravando certinho minha tela. Preciso ver se está gravando, porque depois me arrependo de não estar gravando. Está gravando sim. Passa uma hora que a gente nem vê, professor. Exato. Então também aí nessa ferramenta aqui de seleção de objeto, quando eu coloco aqui na seleção de objeto, eu venho aqui, seleciono a área que eu quero, passo o mouse, venho. Pertinho, né? Oi? Tem que ser bem pertinho, né? Isso. Encontro os pontos aqui. Agora o Photoshop faz um trabalho pra gente, que é selecionar a área. Se você perceber, ó, ele pegou uma área que não é o produto, ó, pegou um pouco a mais o produto. Aí você vem aqui em cima em selecionar assunto. Isso descartará a sua seleção atual. Você deseja continuar? Sim, porque eu quero que ele seja mais preferido. Eu quero que ele selecione o objeto. Eu não quero que ele selecione a área ali. Então eu quero que ele encontre naquela imagem. Pronto, você pode perceber que o Photoshop, ó, já fez toda a seleção arrumadinha para mim, ó. Aí eu venho aqui, copio, Ctrl C no teclado, Ctrl C, Ctrl V. Observe que aqui agora, ó, o hambúrguer, essa é a imagem original e a cópia que eu fiz aqui, ó. Perfeito? Então agora eu tenho o produto aqui solto. ChatGPT, desculpa, mas você não deixa eu fazer isso, ChatGPT, ó, mexer na imagem depois que a gente baixa. Então, aqui, ó, tá um projeto. Quando eu copio e colo, ele continua a mesma layer aqui dentro do projeto, mas eu fecho e deixo aqui o arquivo. Então, veja que o texto está aqui para trás, eu vou trazer um pouquinho para cá, e nós temos o hambúrguer aqui. O que acontece agora também? A gente tem, se eu fosse entregar o panfleto, vou te dar um exemplo. Ó, olhando para aqui, para esse panfleto, nós terminamos. Confere? Colocamos o hambúrguer, colocamos o texto, colocamos endereço, telefone, WhatsApp. Legal. Isso aqui uma gráfica faz isso aqui tranquilamente, certo? Só que aí a gente tem o Photoshop, é uma ferramenta que a gente pode brincar bastante com textura, com sombra, com profundidade. E aí agora vai começar o mundo mágico do Photoshop. É transformar os efeitos. Quando a gente fosse trabalhar no Illustrator ou no programa, você vê que a qualidade desse material aqui é simples, ok? Só que aí nós temos elementos que eu falei para você também. A gente tem elementos que a gente pode inserir dentro do nosso material. A gente tem efeito de sombra, a gente tem madeira. Então eu vou pegar esses elementos que eu peguei em outro projeto e vou começar a agregar nesse outro projeto que a gente tem aqui, ó. Não é esse, é esse aqui. Vou arrastar para o canto. E aí, ó, exemplo, tem essa madeirinha, eu coloco aqui e trago para cá. Opa! Agora vai começar a nascer as montagens. Ó, vou colocar para o fundo. Tem um efeito aqui brilhante, ó. Eu vou te falar cada área de uma vez, mas ó, já está criando uma estrutura. Posso pegar o efeito lá de trás, ó, essas faixinhas que estão aqui, ó, trazer para cá e deixar aqui atrás do meu hambúrguer, ó. Já está ficando, opa, mais gourmetizado, mais arrumadinho, mais efeitos. Posso pegar esse outro efeito aqui, de tipo um splash que você tem, jogo para cá. Opa, já deu um efeito aqui atrás de explosão. Eu posso jogar isso aqui para trás. Depois a gente vai, tá vendo? A gente está começando a construir camadas. Olha que bonito o efeito aqui atrás. De uma coisa que era muito simples, já começou a ter efeitos visuais. Tem mais um outro elemento aqui, que é essa esponja aqui de luz. Deixa eu ver, pegar uma fumaça. Que tem aqui, ó, já dá um splash aqui. Eu posso tanto colocar para trás, vamos colocar para frente do produto, vamos ver como que fica. Ó, tem um brilho, tem uma imagem, ó. Tem que ver se fica legal para ver se não polui tanto o produto. Então a gente vai jogar para trás. Então, tá vendo, Tami, que já está criando uma base, um efeito.
eu não precisei criar nada. Ou seja, criar esse efeito de sombra. Eu peguei de um template e pus em outro. É preguiçoso? Não é preguiçoso, é referência. A gente pode criar esses elementos? Pode. Só que aí, aqui tem efeitos especiais que são PNGs da internet. Tá vendo que já está fechadinho aqui? São efeitos de espuma que dá para você fazer com pincel. Mas na construção de um flyer, que a gente precisaria fazer, a gente já está bem evoluído. Então, não sei ao certo. Tá um pouco melhor que o dele? Não, bem mais. O dele eu já falei. Ele fez em gráfica, professor. Ele não fez em design. Aí eu falei que eu estava estudando design. Aí ele falou para mim, então faz um flyer para mim. Eu quero um flyer. Eu falei assim, tá, então vou fazer. Aí o dele tá horrível. Eu vou enviar para você depois. Isso é feito em gráfica. Essas gráficas rápidas, essas né? Gráficas. Nossa, o que eu achei interessante é que com o Photoshop a gente ganha tempo, né? Exato. Não precisa, a não ser que a pessoa pague para isso. Vamos ver se eu entendi. Que a pessoa queira uma arte top, fodástica aí, perdão da palavra, aí a pessoa paga para isso. Aí quando a pessoa não quer pagar para isso, que é a grande maioria, a pessoa ganha tempo, né? Faz em quantidade. Não, mas tanto pagar por isso, mas essa ideia que a gente está fazendo aqui já é um diferencial. Aí o designer vai entrar agora e não é de gráfica, a gráfica faria até aqui. Ou seja, uma coisa simples, sem tanto efeito. Não fez nem isso. Nem as letras, o trabalho de escolher as letras, eles não escolhem, né? Se você pegar ali no terminal central, tem um monte ali que eles... É isso. Por isso que é um pouquinho mais caro, ou melhor, tem mais valor. Por quê? Porque a gente está colocando efeitos para chamar a atenção das pessoas. Então, um produto aqui custa R$ 9,90 esse hambúrguer, se tiver assim. Quando eu começo a colocar os efeitos, ele já vai para R$ 29,90. Ele já vai começando a ter valor porque está ficando bonito. E é porque eu nem tratei a imagem ainda, eu coloquei efeitos. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Olhando para esse produto que está aqui, Tami, a gente pegou da internet, do jeito que o fotógrafo tirou a foto. Só que aqui no Photoshop tem uns recursos muito legais que você vai aprender comigo, que são essas opções aqui embaixo, que eu vou apertando a mãozinha aqui, ó, se você olhar, que são brilho e contraste. Agora você vai aprender um pouquinho de fotografia, que é adicionar brilho nesse hambúrguer, não no projeto inteiro. Eu vou clicar aqui, então eu seleciono o objeto que eu quero, vem nessa opção aqui de brilho e contraste, veja que vai aparecer aqui, ó, uma luzinha, e aí eu vou aumentar o brilho do produto e o contraste dele, ó. Só que quando eu estou aplicando isso aqui, ó, tudo meu tá ficando, tá no brilho, tá aplicando em tudo, ó. Tá vendo? Porque ele tá colocando na camada. Aí nós vamos colocar dentro esse brilho dentro dessa camada 2. Então vem com o botão direito, criar camada, a gente vai aprender isso com mais tranquilidade também. E agora esse brilho, esse contraste só vai ficar no hambúrguer. Então a gente está ajustando, ó, o brilho dele, ó. De fábrica ele veio assim, ó, todo sem graça. Ele tá um hambúrguer. Só que quando eu coloco o contraste, melhora um pouco a cor do hambúrguer. Vai ficando muito mais iluminado. Só que ainda não acabou. A gente vai selecionar a camada do hambúrguer. E aqui no Photoshop tem a opção chamada filtro nitidez. Vem em nitidez, a gente vai melhorar. A gente vai aprender aqui, deixa ele abrir. Ele já colocou, já aplicou. De novo, nitidez mais uma vez. Se você observar, ó, vou voltar um pouquinho antes. Ó, o produto estava assim. O gergelim aqui, ó. Quando eu venho aqui em filtro, seleciono a camada do meu hambúrguer, filtro, nitidez. Eu coloco aqui nitidez, ele já dá um pouquinho mais de nitidez no meu produto. O meu hambúrguer fica muito mais molhadinho. Real. Ele fica muito mais atraente. Então, são detalhes que a gráfica chega lá não tem no programa que eles no Corel, não é isso. É no Photoshop. Então, feito isso, uma outra estratégia que a gente tem aqui para ficar mais atraente, ó, tem mais brilho aqui atrás. Deixa eu ver se tem mais algum elemento.
Tem as faixinhas. Aqui acho que não tem. Ó, se você perceber, o meu hambúrguer ele tá solto, tá? Solto, como que a gente fala solto? Ele tá flutuando no sistema. Se você viesse para o mundo real e colocasse um hambúrguer sobre uma mesa, naturalmente a luz que tá vindo daqui, ó, tá vendo que tem uma luz que tá, se a gente olhar, tem uma luz projetando no hambúrguer. Precisa ter uma sombra embaixo. E aí que a gente vai aprimorar e a gente vai aprender mais no Photoshop, que é a opção de pincel. Vou mostrar de bate-pronto para você. Vem em pincel. Eu vou escolher o pincel preto. Tá? Vou aumentar o tamanho desse pincel com o botão direito do mouse. Ó, ele vai aparecer aqui. Ó. Vou até colocar numa camada um pouquinho para frente. Aqui, eu vou criar uma nova camada. Ó, ele é um pincel. Ó. Se eu quisesse desenhar aqui, ó, poderia fazer o pincel. Perfeito. Eu vou ampliar o tamanho desse pincel e vou colocar ele aqui para trás. Aí o que você está querendo fazer, Daniel? Preste atenção. Criei a camada aqui. Vou pegar o meu hambúrguer e vou pôr um pouquinho para trás. Venho aqui. A gente vai trabalhar. A gente vai colocar aqui atrás o efeito. Tá vendo que a gente está criando uma sombra aqui, ó? Na vez de pedir para o programa criar uma sombra, a gente está montando a sombra. Então eu peguei um pincel e desenhei como que seria essa sombra no mundo real, para dar uma base para o hambúrguer aqui, ó. Vamos olhar no teu projeto que você mandou para mim. Deixa eu abrir aqui ele. Tudo bem, Tami? Estamos confusos ou não? Olha, meu cérebro tá tendo que trabalhar, mas tá indo. Tá pulando, tá pulsando. Então fica tranquilo que a gente vai tá salvo aqui. Deixa eu abrir de novo o teu projeto aqui. Mas nossa, ele tem muita ferramenta. Eles mostraram só o mínimo do mínimo e já foram para essa porcaria desse InDesign lá. Nossa, quanto é um mundo. Tem muita coisa. Olha o que o ChatGPT fez no seu. Ele criou essa sombra aqui, ó, no código. Ele montou, tá vendo que tem uma sombra aqui, ó? A sombra do hambúrguer, ele está flutuando e tem uma sombra aqui, ó, foi feito. Então, no nosso projeto, a gente pode subir o produto aqui, pode virar o produto aqui, ó, e fazer um efeito. Posso virar o produto e posso também, depois aqui que a gente vai trabalhar, que é manipular as nossas sombras, ó. A gente pode fazer várias coisas. Tem muita coisa legal também para você trabalhar aqui. Então, o mundo do Photoshop é meu brinquedo diário. Eu amo o Photoshop porque eu trabalho com ele o dia inteiro. As possibilidades que ele nos permite, ó, criar uma sombra do nada, criar um efeito. Então, olha o produto que a gente tinha. Deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho dessa sombra para a gente poder ter algum efeito aqui que está me destruindo aqui. Está muito estranho esse negócio. Deve ser esse de trás aqui. Que a sombra está meio cinzenta. Depois eu vou aprimorar isso aqui e ver o que está acontecendo. Mas aí, Tami, de modo geral, para você descansar e ver o que a gente já chegou, a gente está bastante evoluído. Em 1h30 aqui, a gente já criou um panfleto baseado numa estrutura de plano de fundo, uma estrutura de texto, um começo, meio e fim. Já está ficando uma coisa legal. Acredito que você esteja gostando. Espero que você esteja gostando e entendendo. Nossa, eu estou adorando. Como eu disse, professor, é a minha terapia, é as minhas aulas. que maravilha. Então, espero que eu consiga. Vou me esforçar. Não, eu fiz muito rápido para que a gente como tá, eu não quero demorar muito com esse projeto, porque eu quero usar ele do mesmo jeito que a gente fez o site. A gente pegou e a gente foi mexendo, eu fiz na ponta de cá, para você ver como a aula aplicada. E aí na próxima aula você vai trazer o que você conseguiu ver dessa aula, e aí nós vamos mexer no seu Photoshop. Que aí você vai desenvolver, vou ver você cortando,
não, Tami, faz aqui, clica aqui. Mas o que eu queria nesse primeiro momento é te dar a concepção de um material que, se você quisesse trabalhar, a gente já entregou, tá quase entregando já para o cliente o material. Tá começando, e justificando por que a gente começou meio, colocou começo, meio e fim. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Para mim, cada aula é um presente que eu tenho. Nossa, nem sei como agradecer. Legal. E aí, aproveitando, a gente tem aqui nesse material que a gente está trabalhando aqui de apoio, você vê que tem os elementinhos aqui no canto, tem os elementos que a gente vai começar a adicionar. Então, tudo isso aqui a gente vai colocando na peça. Quando você for apresentar para o cliente, você fala, compara o seu com o nosso aqui. Qual que tem menos valor? Ele fala, nossa, uau, é bem diferente. Então, por isso que vale esse valor. Tudo bem? E aí tem o investimento que ele vai fazer em você. Professor, convém eu colocar um QR Code no flyer ou não? Convém muito, até porque se a pessoa não quer digitar o telefone, ela aponta e vai pro Instagram, vai pro próprio WhatsApp. Eu acho que é muito legal. Aí a gente pode colocar em alguma dessas áreas aqui, mas é muito legal pôr um QR Code. Super aprova. Então faz dessa proposta. Se você já quiser criar agora essas ideias que você está tendo, maravilha. Pega o hambúrguer separadinho. Se você conseguir lá no Flippic achar com fundo transparente, perfeito. Ou no próprio Google, ou pedir para o próprio chat GPT me gere um hambúrguer com fundo transparente. Aí ele te dá um hambúrguer, né? E aí você salva ele no PNG e joga para cá. Mas é isso, fica tranquilo, na próxima aula a gente vai construir no seu computador todo esse processo. Gostou? Amei, professor. Nossa, nem sei como agradecer, eu não merecia tanto. Você é um aluno dedicado. Eu quero que você evolua bastante. Eu não vou mandar esse arquivo para você, por quê? Porque as bases você tem aí, mas eu quero que você desenvolva as fontes que você tenha, os efeitos, que aí depois a gente vai montando a acordo do que você tem aí. Nossa, tá certo, eu nem sei como agradecer, professor. Só para me organizar, terça-feira é a última, né, do pacote. Terça-feira é a última, isso. Então, aí eu já renovo. Muito, muito obrigada mesmo. É que nem eu falei, eu só vou parar de fazer se você falar assim, Tami, ó, você não tem jeito para coisa, desencana. Não, eu espero que você está colocando em prática, está evoluindo. Uma coisa que eu ia perguntar para você, Tami, no dia 30, deixa eu confirmar aqui, dia 30 é na próxima quinta. Eu gostaria de saber com você que na quinta-feira eu preciso fazer uma outra atividade, um outro atendimento. Se a gente faz aula ou na quarta, no dia 29, ou na sexta, 31. Qual que é melhor para você? Se não for incomodar, fazer na quarta, pode ser? Pode. Senão eu troco, porque sexta é o dia que eu tenho programação. Não, aí beleza, a gente faz na quarta-feira, então aí a gente tá aula na terça e na quarta. Vai ser Perfeito. vai ser mais tenso. Porque, mas senão eu troco com ele também é bem flexível, não tem problema. Não, vamos, mantém tua aula, é só nessa sexta, só nessa quinta, dia 30 a gente faz, então no dia 29. Na terça-feira, dia 28 eu falo, também amanhã a gente tá de novo quarta-feira, tá bom? Beleza, professor, mas se precisar trocar, que você é bem ocupado, não tem problema, eu falo com ele também, ele é muito flexível, que aí eu troco de sexta para sábado com ele. Quando ele também tiver, se você tiver um horário, ele falou que de sábado ele falou que só tem o de aluna, então ele falou que dá para trocar, Tá bom, então. o dia que precisar. Fechou. Muito, muito, muito obrigada. Nem tenho palavras para agradecer, professor. O que vocês dois estão fazendo por mim, nossa, só Deus. Obrigado, então, Tami. Fica com Deus, tá? Bom descanso e até a próxima aula. Até, professor. Até terça. Tchau, Tchau, tchau. tchau.